Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o Corinthians se reuniu com a Magalu, mas isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, que se reuniu ao longo da última semana com o pessoal da Magalu, Magazine Luiza, que havia adquirido recentemente a Netshoes. E a Netshoes é parceira do Corinthians na gerência da loja online do Corinthians, a Shop Timão. Essa informação sobre a reunião do Corinthians com a Magalu foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Quem esteve à frente desse contato foi o presidente do clube, Osmar Stabile. Ele foi para deixar bem claro a intenção do Corinthians em reajustar os valores. Em busca de mais receitas, o Osmar Stabile tem se encontrado com todos os parceiros pedindo reajustes. A ideia é que o Corinthians fature mais para que possa tentar ter um fluxo de caixa um pouco mais facilitado. Hoje a situação financeira é drástica. O Corinthians apontou, depois de 7 meses na atual temporada, uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais, além de um prejuízo nesses primeiros 7 meses de 103 milhões de reais na temporada. Diante disso, todos os contratos estão sendo rediscutidos e o Osmar Stabile pediu que a Magalu /Netshoes melhore as condições do negócio sob o risco de o Corinthians ir buscar um novo parceiro em relação à venda de produtos online. E essa é a questão, muita gente especulando se a Magalu poderia se tornar, por exemplo, dona dos name rights do estádio do Corinthians. Em momento algum se discutiu essa possibilidade. As cifras pedidas pelo Corinthians hoje parecem fora da realidade nesse escopo de negociação entre Corinthians e Magalu. Só para completar também, registrar que o Stabile pediu para que a Magalu fizesse um esforço para tentar patrocinar o time de futebol feminino, com cifras bem mais baixas. Camisa do time do Corinthians no feminino, apesar de muito campeão, tem cifras bem inferiores à do time masculino. A saideira sobre o Corinthians, o presidente alvinegro não assinou a renovação do contrato com uma empresa chamada Offside, que desde abril do ano passado cuida de toda a logística do clube. O Corinthians vai viajar para jogar, por exemplo, contra o Sport em Recife. A Offside é quem monta todo o escopo e a partir daí o Corinthians vai e executa o pagamento. Existia a possibilidade de uma renovação desse contrato com assinatura. O Stabile entendeu que a escolha da Offside em abril do ano passado não foi das mais legais. Não houve um compliance, um respeito, por exemplo, a busca por 3 valores diferentes de empresas. Sabe quando você faz uma concorrência para ver quem oferece o melhor? O Corinthians não optou por esse caminho, acabou fechando com a Offside sem ouvir outras possibilidades. O Stabile não gostou e acabou por impedir que esse contrato fosse assinado. A Offside vai seguir trabalhando com contratos específicos. Vai jogar contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, a Offside manda o orçamento e o Corinthians executa, até que se busque uma nova solução para o tema. Para você, eu já quero começar falando sobre essa questão da dívida. Já vai deixando o like aí. Por gentileza, já vai deixando o like e fazendo a inscrição no canal do Cereto. A dívida do Corinthians aumentou, infelizmente, uma péssima notícia para o torcedor corintiano. A dívida do Corinthians segue em crescimento e alcança 2 bilhões 700 milhões de reais. O Corinthians divulgou o balancete do mês de julho, com déficit de 103 milhões de reais. O balancete foi divulgado no dia de hoje e a dívida do Corinthians só aumenta, o que é uma péssima notícia. Dentro dessa dívida aí de 2 bilhões 700 milhões de reais, o Corinthians tem que pagar 655 milhões referentes ao financiamento da Neoquímica Arena. Então, 655 milhões de reais é a dívida com a Caixa Econômica Federal em relação à Arena Corinthians. O restante é de obrigações do clube, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagens de jogadores. O balancete que foi divulgado hoje também mostra que até julho o Corinthians registrou um déficit de 103 bilhões de reais e a previsão do clube é terminar o ano com um resultado financeiro negativo. O Corinthians vai terminar no prejuízo de 83 milhões de reais. É o que está previsto no orçamento do Corinthians. Realmente é uma situação bastante complicada a que vive o Corinthians, lembrando que o Corinthians está num processo de transfer ban desde o dia 12 de agosto, em razão de uma dívida de cerca de 40 milhões com o Santos Laguna do México pela compra do Félix Torres. Há uma segunda proibição de registro de jogadores, porque a Corte Arbitral do Esporte negou um recurso do Corinthians e condenou o clube a pagar 41 milhões de reais ao Matias Rojas. O Corinthians pode sofrer um novo transfer ban em relação a isso.
Também tem a questão do Talleres da Argentina, dívida de 4 milhões de dólares pelo argentino Rodrigo Garro, dívida também do Shakhtar Donetsk da Ucrânia em relação à contratação do Maicon, mais de 6 milhões de reais, mais de 8 milhões de reais, dívida com Filadélfia dos Estados Unidos, contratação do José Martínez, e mais de 6 milhões de reais, dívida do Midland da Dinamarca em relação à contratação do Charles. Ou seja, o Corinthians tem dívida com todo mundo e por isso a dívida corintiana vai só aumentando. Por isso, o Corinthians está tentando trazer dinheiro novo, captar dinheiro novo. E o Corinthians está tentando negociar um novo patrocinador master, tá certo? Ele está tentando negociar. Hoje o patrocinador master é da Esportes da Sorte. O Corinthians está tentando negociar um patrocinador que pague mais do que a Esportes da Sorte, principalmente depois que a Betano acertou o patrocínio master do Flamengo por 220 milhões de reais por ano, e paga muito mais do que a Esportes da Sorte paga ao Corinthians. O Corinthians está tentando, portanto, negociar este outro patrocínio. O valor sobre uma possível rescisão gira em torno de 30 milhões de reais. Lembrando que a Esportes da Sorte paga 1,5 milhão de reais por mês pelo atacante Memphis Depay, né? Como parte do salário do Memphis Depay. Então, o Corinthians está tentando negociar, na verdade, um pacote, um pacotão, envolvendo o patrocinador master, seria algo em torno aí o que a Betano paga pelo Flamengo, 220 milhões de reais para a camisa do Corinthians, e também quer vender o nome do estádio, negociar o nome do estádio que hoje pertence à Neoquímica Arena. Para isso, o Corinthians quer 700 milhões de reais por 10 anos, ou seja, 70 milhões de reais por ano. Com esse dinheiro, o Corinthians pagaria a dívida da Arena por 700 milhões de reais, e o Corinthians, de alguma maneira, conseguiria o adiantamento desse dinheiro e pagaria a dívida da Arena, que é de 655 milhões de reais. É o Corinthians, então, atrás de dinheiro novo. E deixa eu falar do Bidon, porque uma das maneiras do Corinthians conseguir dinheiro novo é vendendo jogadores. E o Bidon pode ser negociado, vendido no final do ano. Ele está sendo apontado através de um ranking publicado pelo CS Futebol como o segundo colocado entre os jogadores sub-21 no Brasil e na Argentina. O segundo melhor jogador entre os jogadores sub-21 das ligas do Brasil e também da Argentina, segundo o CS Futebol, que é o Observatório do Futebol. O Vitor Roque está na frente do Bidon. O Vitor Roque, que é um dos artilheiros do Palmeiras, autor de 14 gols com a camisa do Palmeiras, tem 20 anos de idade só o Vitor Roque, hein? É impressionante. E o Breno Bidon é o segundo colocado no ranking. O Ryan do Vasco aparece na 4ª colocação e o Montoro do Botafogo está na 7ª colocação. E o Bidon é considerado um dos jogadores possíveis de serem negociados no final do ano pelo Corinthians. O Vitor Roque o primeiro, segundo ranking, o Breno Bidon o segundo, o Elias Baez do São Lourenço da Argentina o terceiro, o Ryan é o 4º, o Agustín Medina, o Ryan do Vasco é o 4º, Agustín Medina do Lanús é o 5º, Milton Delgado do Boca Juniors é o 6º, Montoro do Botafogo é o 7º, Sanquino Andino do Godoy Cruz é o 8º, o Dylan Aquino do Lanús é o 9º e o Carrizo do Vélez da Argentina é o 10º. Portanto, o Bidon está numa lista recheada de bons jogadores e está na 2ª colocação. O Bidon hoje é o titular absoluto do time do Corinthians. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Coringão. Então, dá essa moral pra gente aí. Valeu, rapaziada, a gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, não esquecem jamais, hipótese alguma, de deixar aquele like maroto no nosso canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!